Durante muito tempo, falar de Europa era falar de civilização, cultura e progresso. Era onde tudo acontecia, onde o mundo moderno nasceu. Mas o que acontece quando esse continente que moldou o Ocidente começa a se quebrar por dentro? A Europa, tão admirada por sua história e seu padrão de vida, está agora diante de uma encruzilhada. Economias estagnadas, crises migratórias, guerras às portas, populações envelhecendo, jovens sem esperança, governos em colapso e um custo de vida que transforma até quem tem emprego em sobrevivente. Neste vídeo, vamos revelar o lado sombrio do velho continente. Vamos atravessar os salões de mármore e chegar nos abrigos lotados. Vamos sair das avenidas limpas de Viena para as filas silenciosas por comida em Berlim. Vamos entender por que a Europa, que já foi o centro do mundo, hoje teme se tornar irrelevante. Se você acha que a decadência de uma civilização leva séculos, prepare-se, porque o colapso europeu já começou. Número 1. O cartão postal europeu. A imagem idealizada. Para quem cresceu vendo filmes românticos em Paris, documentários sobre castelos da Baviera, trilhas sonoras embaladas pelo som de violinos vienenses ou comerciais de agências que vendem sonhos em forma de viagem, a Europa é mais do que um continente. É uma promessa. Uma vitrine do que há de melhor no mundo moderno. Um mosaico de civilizações onde cada país parece ser um museu a céu aberto, com arquitetura preservada, ruas limpas, transporte eficiente e uma vida social vibrante e organizada. É difícil não se encantar com a atmosfera de Roma ao entardecer, com os cafés de Lisboa na primavera, com os campos de lavanda da Provença ou com os Alpes suíços cobertos de neve. A imagem da Europa que nos acostumamos a ver é a de um continente rico, educado, progressista, onde tudo funciona, onde as pessoas vivem com dignidade e onde os direitos sociais são protegidos como relíquias nacionais. Por muito tempo, essa imagem não foi apenas um marketing turístico, era real. E para muitos ainda é. Cidades como Viena, Copenhague, Estocolmo e Munique são constantemente apontadas como algumas das melhores do mundo para se viver. Seus índices de qualidade de vida incluem acesso universal à saúde, educação gratuita, segurança pública eficiente, transporte de ponta e um sistema previdenciário que protege os mais velhos. A renda per capita da maioria dos países da zona do euro ultrapassa os $30.000 por ano. Em alguns casos, como na Noruega ou no Luxemburgo, esse número quase dobra. Números que impressionam, sobretudo quando comparados à realidade de países do sul global. Para os turistas, tudo parece mágico. O euro abre portas. Em poucas horas, é possível cruzar fronteiras e visitar 5 países diferentes. Do litoral ensolarado da Espanha até os fiordes noruegueses, passando por centros urbanos futuristas como Roterdã ou Berlim, há uma sensação constante de estabilidade, de modernidade e de civilização avançada. É por isso que milhões de visitantes lotam os aeroportos europeus todos os anos. E é também por isso que tantos imigrantes arriscam suas vidas em barcos precários, enfrentando o Mediterrâneo, sonhando com um lugar onde finalmente poderão recomeçar. Mas há algo que não aparece nas fotos. Um detalhe que fica de fora dos cartões postais. A Europa do turista e a Europa do morador já não são tão parecidas assim. O que antes era símbolo de progresso, começa agora a mostrar sinais de exaustão. Por trás das fachadas impecáveis, há rachaduras sociais que se ampliam a cada ano. O custo de manter esse padrão elevado de vida está cada vez mais difícil de sustentar. E enquanto alguns poucos desfrutam dos salões dourados da Ópera de Viena, muitos outros não conseguem sequer pagar o aluguel de um pequeno quarto nos subúrbios de Paris ou Milão. A imagem idealizada da Europa ainda é poderosa. Ela continua atraindo, encantando, vendendo sonhos em agências de viagem e em plataformas digitais. Mas para quem vive ali, o encanto já não é mais o mesmo. A estabilidade virou incerteza, a prosperidade deu lugar à preocupação, e a promessa de um futuro seguro começa a se desfazer diante de uma realidade cada vez mais dura.
Número 2. O declínio econômico e a lenta agonia. Durante muito tempo, a Europa foi sinônimo de estabilidade econômica. O continente que reconstruiu-se após 2 guerras mundiais, que criou o euro como símbolo de unidade e que exportou modelos de desenvolvimento social para o mundo, parecia imbatível. Mas os números começaram a contar outra história. Uma história de estagnação, de perda de relevância e de um futuro cada vez mais ameaçado. No ano 2000, os países da zona do euro representavam quase 20% de toda a economia global. A China, na época, mal passava de 4%. 20 anos depois, a situação se inverteu. A China saltou para 17% e a Europa caiu para menos de 15%. Enquanto o mundo crescia, o velho continente começava a desacelerar. E a pandemia só acelerou esse processo. Entre 2019 e 2023, a economia mundial cresceu cerca de 10%. Os Estados Unidos cresceram 20%. A China, 9%. Até o Brasil conseguiu crescer 7% nesse período. A zona do euro, por outro lado, mal alcançou 3%. A Alemanha, motor econômico do bloco, alterna trimestres de retração desde 2023. O Reino Unido entrou oficialmente em recessão. E o dinamismo que por tanto tempo moveu o continente parece ter ficado para trás. Foi diante desse cenário que a Comissão Europeia convocou Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, para liderar um diagnóstico profundo sobre o que está acontecendo. O resultado foi um relatório com mais de 400 páginas que provocou um terremoto político em Bruxelas e Berlim. Nele, Draghi afirma sem rodeios que a Europa está em risco e que, se nada for feito, o continente caminhará para uma lenta agonia irreversível. Para ele, os desafios são claros: atraso tecnológico em relação aos Estados Unidos e à China, perda de produtividade, burocracia paralisante e dependência geopolítica de cadeias de suprimento que podem se transformar em armas econômicas a qualquer momento. A solução, segundo o relatório, seria ousada: um novo Plano Marshall, um projeto de investimentos públicos e privados que exigiria 800 bilhões de euros por ano, algo em torno de 5 trilhões de reais. Mas esse projeto esbarra em algo que há décadas freia as ambições do bloco: a Alemanha. Maior economia da Europa, a Alemanha carrega consigo uma cultura de disciplina fiscal, aversão à dívida pública e desconfiança de soluções expansivas. Enquanto países como Itália, França e Espanha apoiaram o plano de Draghi, o governo alemão fez questão de deixá-lo de lado. Christian Lindner, então ministro da Economia, afirmou que a Alemanha não aceitaria endividamento em massa para sustentar o crescimento. Disse que o problema não era falta de subsídios, mas excesso de burocracia e má gestão. Esse embate revelou uma ferida antiga da União Europeia: a dificuldade de conciliar culturas econômicas tão diferentes sob uma mesma moeda e uma mesma bandeira. De um lado, o pragmatismo austero dos alemães; do outro, a visão keynesiana dos mediterrâneos. E no meio, um continente tentando sobreviver às transformações de um mundo cada vez mais veloz. Enquanto isso, os jovens europeus olham para o futuro com desânimo. O entusiasmo com o projeto europeu deu lugar à frustração. Os empregos estão mais escassos. Os salários não acompanham a inflação. E a promessa de uma Europa de oportunidades começa a desmoronar diante da realidade dos dados. Número 3. Custo de vida, pobreza e moradia. A crise invisível. Andar pelas ruas de Paris, Roma ou Barcelona pode ser uma experiência encantadora para quem chega com euros no bolso e tempo de sobra para fotografar. Mas para quem vive nessas cidades, o cenário é bem diferente. Atrás das fachadas históricas e dos cafés charmosos, existe uma Europa onde viver se tornou um desafio cada vez maior. O custo de vida disparou. A moradia se tornou um privilégio. E a pobreza deixou de ser exceção para se tornar parte do cotidiano de milhões de pessoas. O preço de um aluguel em cidades como Lisboa, Dublin ou Amsterdã mais do que dobrou na última década. Em muitos bairros centrais,
Uma kitnet simples ultrapassa facilmente a marca dos 1.000 euros por mês. Famílias inteiras passaram a dividir espaços pequenos, jovens voltaram para a casa dos pais e trabalhadores regulares se viram obrigados a viver em vans, abrigos ou quartos improvisados. Surgiu um novo grupo social: o trabalhador pobre, aquele que tem emprego, mas não consegue pagar por um lar digno. Em países como a França, a cena de pessoas dormindo nas ruas já não se limita mais apenas aos imigrantes ou os dependentes químicos. Trabalhadores da limpeza, entregadores, professores e até enfermeiros estão entre os que enfrentam noites no frio por não conseguirem arcar com os custos da moradia. Nos arredores de Londres e Berlim, multiplicam-se os chamados acampamentos invisíveis, onde famílias inteiras vivem escondidas em carros ou estruturas improvisadas, tentando manter a rotina enquanto fingem que têm um lar. O acesso à alimentação também se tornou mais difícil. Na Alemanha, um dos países mais ricos do bloco, as filas em bancos alimentares aumentaram mais de 40% desde 2020. Em cidades como Madrid e Milão, ONGs relatam que cada vez mais pessoas de classe média procuram ajuda para conseguir o básico: arroz, leite, sabão. Não se trata mais de uma crise pontual. Trata-se de um colapso silencioso daquilo que um dia foi o modelo de bem-estar europeu. A juventude, antes entusiasmada com o futuro, agora é tomada pela frustração. Muitos jovens na Espanha, Itália e Grécia chegam aos 30 anos sem nunca terem conseguido sair da casa dos pais. O sonho da independência virou luxo, e a promessa de que estudar e se formar garantiria uma vida confortável se transformou em piada amarga. Mesmo em países como a Suécia ou a Dinamarca, conhecidos pelo alto padrão social, o preço da moradia subiu muito mais rápido do que os salários. Para os imigrantes, a situação é ainda mais grave. Muitos vivem em ocupações precárias, sofrem com exploração trabalhista e enfrentam barreiras burocráticas que dificultam o acesso a programas sociais. Em cidades do sul da Europa, não é raro encontrar famílias africanas ou sírias vivendo em edifícios abandonados, sem água, sem luz, mas com esperança de um futuro melhor. Esperança que, com o tempo, vai se transformando em sobrevivência. A desigualdade cresce mesmo em países que se orgulham de seu sistema social. O contraste entre os centros históricos limpos e os subúrbios em deterioração é cada vez mais visível. E apesar das tentativas de camuflar a crise, ela já está nas calçadas, nos trens lotados, nas filas silenciosas que se formam ao amanhecer nos centros de doações. A Europa ainda é vista como referência global em qualidade de vida. Mas essa referência começa a ruir, e quando viver com dignidade se torna um privilégio para poucos, algo está muito errado com o modelo. Número 4. Guerras, medo e militarização. A Europa sob tensão. Durante décadas, a Europa se acostumou com a paz. A geração que cresceu após a Segunda Guerra Mundial acreditava que nunca mais veria tanques cruzando fronteiras, aviões bombardeando cidades ou milhões de civis fugindo com o que pudessem carregar nas mãos. Mas essa ilusão ruiu em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. De repente, a guerra não era mais uma lembrança distante nos livros de história. Ela estava de volta. E bem ao lado. Desde então, o continente vive em alerta constante. A guerra da Ucrânia acendeu uma chama que há muito estava adormecida. O medo de que o conflito se expanda para países vizinhos cresceu. A Letônia, a Lituânia e a Estônia, que fazem fronteira com a Rússia, passaram a reforçar suas defesas. A Polônia multiplicou seus investimentos em armamento. E a Alemanha, que historicamente evitava qualquer postura belicista por causa do seu passado, decidiu modernizar seus bunkers e aumentar seu orçamento militar para níveis não vistos desde o pós-guerra. A cena de bunkers sendo reformados, estoques de comida e combustível sendo criados e manuais de sobrevivência sendo distribuídos à população pode parecer exagerada. Mas, para os governos europeus, trata-se de uma preparação necessária. O medo de um ataque russo, por mais improvável que pareça para alguns,
se tornou uma variável real nas estratégias de defesa. A sensação de segurança, que por tantos anos foi um dos pilares da identidade europeia, está desaparecendo. O papel da OTAN também entrou em evidência. Há quem questione se a aliança estaria realmente preparada para enfrentar um confronto direto com a Rússia. E mais do que isso, há o receio de que os Estados Unidos deixem de cumprir seu papel de liderança dentro do bloco. Um possível isolamento americano faria com que a Europa tivesse que se defender sozinha. E essa hipótese vem provocando debates intensos nos parlamentos e ministérios do continente. Mas o aumento da tensão não se limita ao campo militar. Ele também se reflete nas ruas, nos discursos políticos e na forma como os europeus lidam com o outro. O medo passou a moldar políticas públicas e justificar medidas que antes seriam impensáveis em democracias consolidadas. A militarização da linguagem se infiltrou no cotidiano. E o inimigo, que antes era externo, agora também é interno. A crise migratória se intensificou com o conflito. Milhões de ucranianos buscaram refúgio em países como a Alemanha e a Polônia. E embora tenham sido recebidos com empatia no início, o impacto social e econômico começou a gerar tensões. Em paralelo, a chegada contínua de imigrantes do Oriente Médio e da África ampliou o sentimento de insegurança em setores conservadores da sociedade. Muitos passaram a ver a diversidade não como riqueza, mas como ameaça. O resultado é um continente dividido, entre a necessidade de se proteger e o risco de perder os valores que o definem, entre manter a paz e se preparar para a guerra, e entre acolher o outro ou levantar muros cada vez mais altos. A Europa, que sempre se orgulhou de ser farol da diplomacia e dos direitos humanos, agora convive com discursos autoritários, controles de fronteira mais rígidos e um clima constante de vigilância. Número 5. Migração, frustração e o futuro incerto da Europa. A Europa, por séculos, foi o farol que iluminou o mundo. Centro da arte, da ciência, da filosofia e da cultura. Foi o berço de ideias que moldaram democracias, derrubaram impérios e inspiraram gerações. Mas agora, diante da maior crise de identidade em décadas, o continente parece se perguntar quem realmente é e para onde está indo. Uma das marcas mais visíveis dessa crise é a migração. A Europa se tornou o destino mais desejado por milhões de pessoas que fogem da fome, da guerra, da seca e da opressão em países da África, do Oriente Médio e da Ásia. São famílias inteiras que cruzam desertos, mares e fronteiras em busca de dignidade. A promessa ainda é viva, mas o acolhimento está cada vez mais frio. Embora existam políticas de asilo e programas de integração, a verdade é que a maioria dos imigrantes acaba sendo empurrada para os trabalhos mais pesados, mais perigosos e menos remunerados. Na colheita de tomates na Itália, nos abatedouros da Alemanha, nas cozinhas de restaurantes em Paris ou nas ruas de Londres, os imigrantes sustentam parte da economia europeia. Mas, ao mesmo tempo, são alvo de preconceito, marginalização e políticas que dificultam sua permanência. Em países como a Suécia e a Dinamarca, antes tidos como modelos de tolerância, o discurso anti-imigração vem ganhando força. Partidos nacionalistas que antes ocupavam apenas espaços periféricos, hoje comandam governos ou influenciam diretamente suas políticas. Os imigrantes passaram a ser apontados como culpados por problemas que são, na verdade, estruturais. E isso alimenta um ciclo perverso de medo, exclusão e violência. Mas não são apenas os imigrantes que se sentem frustrados. Os próprios europeus, principalmente os mais jovens, vivem uma geração marcada por promessas quebradas. O sonho de uma carreira sólida, de um lar próprio e de uma vida estável se tornou cada vez mais inalcançável. Em países como Espanha, Portugal e Grécia, milhares de jovens qualificados abandonam o continente todos os anos em busca de oportunidades em outros cantos do mundo. A fuga de cérebros virou um fenômeno silencioso, mas devastador. A população europeia está envelhecendo rapidamente. Em algumas regiões, há mais idosos do que crianças, e a taxa de natalidade não para de cair. Se, por um lado, isso pressiona os sistemas de previdência e saúde,
por outro, cria uma sensação de estagnação. Um continente sem juventude vibrante é um continente sem futuro. E essa percepção, somada ao medo, ao desemprego e ao custo de vida, tem alimentado crises políticas profundas. O relatório Draghi deixou claro que, sem uma mudança radical de rumo, a Europa corre o risco de desaparecer do centro das decisões globais. Ele propõe investimentos maciços, inovação tecnológica e reconstrução das cadeias de produção, mas esbarra em resistências internas, disputas ideológicas e falta de consenso sobre o que deve ser a Europa do futuro. Enquanto isso, a China cresce. Os Estados Unidos se reconfiguram, e a Rússia desafia as fronteiras do continente com agressividade. A Europa, que antes ditava as regras do jogo, agora corre para não ser deixada para trás. Talvez ainda haja tempo para repensar o projeto europeu, para reequilibrar as forças entre austeridade e desenvolvimento, para reencontrar o espírito de solidariedade que marcou a reconstrução do pós-guerra. Mas, para isso, será preciso mais do que relatórios e cúpulas. Será preciso coragem. Coragem para olhar de frente para o lado sombrio da Europa. E coragem para aceitar que a decadência não é inevitável, mas é uma possibilidade real quando se ignora os sinais. O futuro da Europa está em jogo, e talvez a pergunta mais urgente agora seja: o que ainda resta daquele velho continente que um dia prometeu ser o exemplo para o mundo inteiro?